Olá pessoas, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Projeção. O que são as projeções para a teoria de Carl Gustav Jung? Por que é importante falarmos sobre esse tema? A partir da teoria junguiana, nós poderíamos dizer que uma grande parte da população mundial não está ou não consegue se relacionar com o mundo como ele realmente é. Relaciona-se apenas com projeções suas que são colocadas no mundo ao seu redor. Você está vendo o mundo como ele realmente é, ou você está vendo o mundo como o seu inconsciente quer que você o veja por algum motivo? Vamos lá? Meu nome é José Alberto, eu sou psicólogo clínico, atendo na cidade de Porto Alegre e faço atendimentos online para brasileiros em diversas partes do Brasil e fora do Brasil. Antes disso, gente, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo. Havendo dúvidas, escreve aqui embaixo que na medida do possível eu vou respondendo. Tá? Lembrando que eu tenho alguns livros que vão aparecer aqui para vocês à venda no site da Amazon.com.br, são e-books, e estão lá disponíveis para você dar a continuidade aos estudos das teorias de Carl Jung. Ok? Eu vou usar como base para esse vídeo o livro Psicoterapia, da Marie-Louise von Franz, que eu tenho aqui, a Psicologia do Inconsciente, do Jung. Também vou usar o livro Complexo, Arquétipo e Símbolo, de Yolande Jacobi, além da prática da psicoterapia do próprio Jung e outros que eu tenho por aqui à minha disposição. Conceito de projeção para Carl Gustav Jung. Todos os conteúdos psíquicos, dos quais não estamos ainda conscientes, aparecem de modo projetado no mundo externo, com supostas propriedades de objetos externos. Este é o conceito de projeção na teoria junguiana, que nos é trazida pela von Franz. A projeção, nesse ponto de vista, é um deslocamento não intencional e inconsciente de um elemento interno que eu preciso trabalhar em mim para um objeto externo. Então, o inconsciente ele não escolhe um objeto externo aleatório. Eu vou projetar coisas inconscientes naquela pessoa, naquela situação. Não. O inconsciente, o self, ele vai escolher para projetar uma pessoa ou uma situação que tem aqueles elementos que estão guardadinhos aqui no inconsciente que precisam ser trabalhados. Que elementos são esses? Tanto o Jung quanto o Freud concordam com a ideia da origem das projeções. Geralmente, alguns eventos ou muitos eventos vivenciados na primeira infância e que são mal resolvidos ou mal elaborados, como a gente fala, eles ficam guardadinhos lá no inconsciente. Em algum momento, na adolescência ou na vida adulta, o inconsciente vai identificar uma pessoa que tem aqueles elementos lá da primeira infância que eu não trabalhei e que precisam ser trabalhados e vai fazer com que eu projete sobre aquela pessoa ou situação um espelho. É como se eu colocasse sobre aquela pessoa uma roupa. Eu não estou vendo a pessoa, eu estou vendo a roupa que eu coloquei, porque aquela pessoa consegue vestir muito bem aquela roupa. E através daquela vestimenta eu vou conseguir me relacionar com o conteúdo interno e elaborar ele, simbolizar ele, coisa que eu não consegui fazer na primeira infância. Basicamente isto. O Jung, ele fala duas coisas muito interessantes. Que quando nós projetamos alguma coisa sobre o objeto externo, e gente, o objeto externo ou é uma pessoa ou uma situação. Pode ser um lugar também, uma casa, mas geralmente são pessoas ou situações. Tá? O Jung fala que quando eu projeto algo numa pessoa, é como se eu colocasse um gancho psíquico nela. O que é um gancho psíquico? Quando duas pessoas se encontram e dialogam, existe um campo psíquico que se forma entre as duas. Dependendo de um conjunto de fatores, como a força do ego, intenções manifestas ou não, eu posso ou não me prender psiquicamente, isso entre aspas, no outro. Isto é um princípio de projeção. Então Jung fala em ganchos psíquicos que a gente coloca no outro. No livro Psicologia do Inconsciente, no capítulo 5, parágrafo 110, ele fala uma coisa bem interessante.
Capítulo 5, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo ou suprapessoal. Parágrafo 110, ele fala o seguinte: o erro cometido, em ambos os casos, consiste em atribuir os conteúdos do inconsciente coletivo, projeções, a uma determinada pessoa. Assim, ele próprio ou a outra pessoa em quem eu estou projetando algo se transforma em Deus ou no diabo. Essa é a manifestação característica do arquétipo. Uma espécie de força primordial se opera da psique e a impele a transpor os limites do humano, dando origem aos excessos, à presunção, que também é chamada de inflação, também compulsão, ilusões e etc. e tal. E como eu falei no vídeo sobre arquétipos, eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo, que é um complemento desse aqui, de projeção, né? O Jung fala que o arquétipo ele pode possuir o ego. Tanto um arquétipo quanto um complexo podem possuir o ego, fazendo com que a pessoa vive de um modo autômato, né? Quase que uma possessão mesmo, no sentido mais popular do conceito. O Jung e a Maria Louise von Franz também falam que quando o terapeuta que orienta o seu trabalho pela psicologia de Carl Jung identifica que a pessoa, que o seu paciente, está falando de uma projeção, está alimentando uma projeção, imediatamente nós temos que retirar a energia psíquica dessa projeção. Nós temos que tirar toda a energia libidinal que o paciente colocou naquela projeção sobre aquela pessoa, situação, e devolver, fazer com que aquela energia volte para o psiquismo do paciente. O Jung e a von Franz também falam que quando isso é feito, isso pode ocasionar, em alguns casos, uma depressão do humor no paciente. Porque antes eu colocava a minha energia psíquica lá no outro e havia um retorno, o outro correspondia a isso. A psicoterapia junguiana corta esse circuito e não tem mais o retorno. Então a pessoa fica, opa, e agora? O que eu vou fazer? Não tem mais brinquedo. Ótimo. Quando você coloca toda a sua energia numa projeção e isso está sendo conduzido ou por um complexo, ou por um arquétipo, ou por ambos, você não está se relacionando com o mundo como ele realmente é. Você está se relacionando apenas com projeções que são suas mesmas. E isso lhe impede de realizar o processo de individuação. Sim, sempre vamos voltar ao processo de individuação, que é a meta final da mente do psiquismo, segundo Carl Jung, e para que o processo de individuação ocorra, tem que haver liberdade. E uma projeção, quando é alimentada, ou quando as projeções ficam sendo alimentadas, você não é livre. Você está apenas vivendo de um modo autômato. Eu vou explicar isso mais a fundo, mas antes eu quero mostrar para vocês um esquema, né? Bem aula, como eu fiz para vocês. Então eu vou colocar o esquema aqui, porque eu tenho memória visual, então eu sempre parto do princípio que quem tem memória visual acaba aprendendo melhor ou apreendendo o conteúdo quando vê os esquemas. Então está aqui para vocês o esquema, vamos lá. Então, na sua mente, no seu inconsciente, você tem diversos elementos lá da primeira infância que não foram trabalhados ou que deixaram alguma lacuna, enfim, elementos dos quais eu não estou consciente, tá? Tapadinho, não estou vendo eles, não entendo, apesar de eles estarem ali. Em algum momento na minha vida, como diz a teoria de Jung, como diz a von Franz, tem um elemento que tem que ser trabalhado, digamos um elemento de autoridade, ok? Então, vamos pensar que eu tive uma mãe autoritária, ok? Uma mãe fálica, como a gente fala. Né? E isso ficou mal resolvido em mim, gerou mágoa, gerou brigas, discussões. Lá na primeira infância eu tenho que trabalhar isso. Algum momento, na minha fase adulta, eu posso encontrar uma mulher que tem as mesmas características, os mesmos elementos que estão lá no meu inconsciente e que eu preciso trabalhar em mim. Lembrando, como eu disse antes, o inconsciente ele não vai escolher uma pessoa aleatória. Ele vai escolher uma pessoa que tenha os elementos que eu, Alberto, tenho que trabalhar em mim. Ok? E aí eu começo então a projetar sobre o outro uma identificação. O Jung fala que existe um processo de identificação interno e externo. O Jung também coloca que eu acabo colocando ganchos psíquicos no outro. Esses ganchos psíquicos vão garantir que eu vou estar conectado àquela pessoa para poder trabalhar as coisas que eu tenho que trabalhar pelo tempo necessário. Como eu estou num estado de projeção, sim, eu estou sendo conduzido por um complexo. Esse complexo está inundando a minha consciência, inundando o meu ser.
eu não estou de verdade me relacionando com o outro. Eu estou me relacionando comigo. Lembrem, o outro só tem a roupa. Ele está vestindo uma roupa que eu coloquei lá para eu conseguir entender e processar aquele elemento interno melhor. Então, vamos pegar aqui esta bonequinha que eu coloquei para vocês, vou chamá-la de Joana. Eu me apaixonei pela Joana. A Joana é tudo para mim, é o amor da minha vida. Porque a Joana tem um elemento interno pelo qual eu tenho que me apaixonar para poder trabalhar. Isto vale para o amor, para o ódio, para as raivas, para aquelas relações doentias que o casal está sempre brigando e não separa. O que é isso, gente? Projeção mútua, tá? Em alguns casos, ok? Teoria. Isso não é assim para todo mundo, não é assim para todos os casais, é assim para alguns casos. Eu começo a projetar sobre a Joana elementos meus. Como é que eu vou entender isso aqui no meu ego, na minha vida prática? Eu amo a Joana. A Joana é tudo pra mim, é o ar que eu respiro. Eu preciso da Joana, senão eu não serei feliz. Fiquei 6 meses namorando a Joana, ok? Nesses 6 meses de namoro da Joana, ela já virou a mulher da minha vida. Não deu tempo nem de eu conhecer a Joana, mas tudo bem, tá? Eu estou amando a Joana, nesse caso aqui? Não. Eu estou amando uma projeção. Eu estou amando a mim mesmo. Um elemento psíquico meu, um complexo, que eu tenho que trabalhar. Ah, mas então o amor não existe? Existe, gente. Existe amor, existe ódio, existe raiva. Existem pessoas das quais nós realmente gostamos, existem outras das quais nós realmente não gostamos, mas existem casos que podem ser projeções. Então, eu estou vendo a Joana como ela realmente é? Não. Não tem como enxergar a Joana, porque ela está inundada, eu estou inundado por um complexo, que nem aparece aqui na imagem. A minha mente está inundada por um complexo ou por um arquétipo, todo o meu ser está inundado por um complexo que está fazendo projetar no mundo externo um elemento que alguém conseguiu vestir, no caso é a Joana, que vai me ajudar a trabalhar uma questão interna minha. Como diz Jung von Franz, enquanto eu estou convencido de que aquela qualidade realmente pertence ao objeto, no caso, a Joana, eu estou num estado de identidade. Há uma inconsciência de sujeito e objeto. Ou seja, eu não estou vendo o sujeito nem o objeto. Eu não estou vendo a situação como ela realmente é. Eu não estou vendo a pessoa como ela realmente é. A projeção é interna e externa. Sim, ela adquire um poder mágico sobre o psiquismo de quem projeta. Mágico no sentido simbólico, tá, gente? Não estamos falando aqui de magia. E aí, trazendo aqui o conceito de projeção para vocês, que também a gente vai acabar falando de transferência, o Jung coloca que projeção é um fenômeno inconsciente e automático em que o sujeito vai encontrar algo que pode ser entendido como bom ou mal num objeto externo e entender esse algo como sendo pertencente ao objeto e não a ele. O conteúdo é subjetivo. Naturalmente que essa projeção é um equívoco. Em essência, é um complexo que está projetando no objeto externo algo. E quando há uma correção, através da psicoterapia, dessa informação equivocada, pode ocorrer uma depressão no humor do paciente, pois a energia libidinal, que até então era investida no objeto, não retorna. Simplesmente é cortada no processo de psicoterapia ou de reeducação. Tá? Então, eu estou colocando muita energia psíquica, muita energia libidinal na minha projeção. A Joana é fálica, eu tenho que trabalhar isso, mas é inconsciente, eu não me dou conta disso. Então, essa mulher é braba, essa mulher briga comigo, mas eu amo ela, eu adoro ela. E o tempo todo a Joana vai correspondendo a isso, brigando comigo, sendo fálica, fazendo cobranças, irritada. Só que eu estou me relacionando com ela, de fato? Não. Eu estou me relacionando com um conteúdo meu, interno, que está projetado do lado de fora. Ele volta para o meu mundo interno, eu projeto de volta e ele volta. E assim eu fico num loop, ok? No processo de psicoterapia, o que o psicoterapeuta tem que fazer? Ele tem que identificar se o seu paciente está operando ou não através de um complexo que está fazendo ele projetar incessantemente algo no seu mundo externo. E quando eu identifico que é um complexo, que é uma projeção, eu tenho automaticamente que começar a combater isso na clínica junguiana, através da psicoterapia. Eu tenho que cortar esse elo de ligação e fazer com que essa projeção deixe de existir. Eu tenho que fazer o paciente se dar conta que isso é ele. É ele. De modo bem prático, como é que isso aparece? Estamos no mês de dezembro, eu fiquei 6 meses namorando a Joana, em janeiro de 2019 ela me abandonou. Nesse 1 ano, eu não tive mais contato com a Joana. A Joana se
se casou com outro homem, teve filhos, terminou a faculdade, abriu uma empresa, mudou de cidade, foi em frente com a vida. E eu, Alberto, por ter um conteúdo interno não resolvido, não simbolizado, não elaborado, eu fiquei num loop. Eu estou lá atrás com a Joana no mês de janeiro ainda. A Joana me quer, ela vai voltar para mim, um dia ela me ama. Será que os meus amigos sabem dela? Onde é que ela está? Ah, ela casou, ela teve filhos, mas ela vai voltar para mim, ela me ama porque eu amo ela e foi muito bom que tivemos. Quer dizer, a vida foi em frente e nenhuma outra mulher serviu para estar na minha vida. Era só a Joana. Isto pode indicar esse tipo de atitude que a gente vê muito por aí no dia a dia. Isto pode indicar a atuação de um complexo que está gerando uma projeção. Outro exemplo. A pessoa ficou 4, 5 anos trabalhando numa empresa. Trabalhei na empresa X, fiquei 4 anos lá. Já faz 10 anos que eu fui demitido daquela empresa. Entende? A empresa já foi à falência, já teve outros diretores, outro formato, mudou de nome, mudou de sede, mas faz 10 anos que eu não estou lá e eu continuo. Ah, mas era tão bom quando eu trabalhava naquela empresa, me tratavam tão bem, eu ganhava tanto. Ah, o trabalho que a gente fazia lá era assim, olha, aquele protocolo que a gente trabalhava lá era assim. Ah, mas naquela empresa que eu trabalhei a gente gravava tudo em disquetes. Quer dizer, já estamos em 2019, já temos a nuvem, e a pessoa está no loop de 10 anos atrás, de quando ela trabalhou numa empresa porque ela foi muito bem tratada. Em alguns casos, isto pode ser assim. Mas cada caso, cada paciente tem que ser analisado individualmente e ver se existe uma projeção, se essa projeção está vindo ou de um complexo ou de um arquétipo, e identificar este complexo ou arquétipo e combater isso, tá? Estou dando aqui 2 exemplos bem genéricos, gente. Não levem tudo ao pé da letra. As concepções errôneas devem ser combatidas na clínica. É importante também descobrir a origem dessas ideias equivocadas que impedem que o sujeito tenha uma experiência real com o objeto. Quando a projeção deixa de existir, temos a possibilidade de enxergar o outro como de fato é. A liberação da fascinação do complexo, enquanto projeção, permite uma ampliação da consciência, onde o eu pode agora relacionar-se com o objeto externo como ele realmente é. Agora que eu consegui abrir mão desse complexo, consegui entender o que está acontecendo, agora eu estou vendo a Joana como ela realmente é. E agora, ela não é mais interessante para mim. Por quê? Porque agora que eu estou vendo a Joana como ela realmente é, através, talvez, de uma psicoterapia, ou através de um diálogo com um amigo, ou através de uma tomada de consciência, eu trabalhei aquele conteúdo, eu liberei ele. Eu não tenho mais que trabalhar aquele conteúdo que a Joana traz. Então, talvez, agora, eu não ame mais a Joana. Acabou o amor. Você está vendo o mundo como ele realmente é? Ou você está vendo o mundo como você acha que ele é? Ou como o seu inconsciente quer que você veja? Você está enxergando a realidade de fato? Se todos os conteúdos inconscientes aparecem no mundo externo de modo projetado, por que eu tenho que me relacionar com uma única pessoa? E Jung fala justamente que para que o processo de individuação ocorra, eu não tenho que me isolar, pelo contrário, eu tenho que me relacionar cada vez mais com mais e mais pessoas para identificar em mim o que tem que ser trabalhado. Porque o outro é o meu espelho para eu iniciar o processo de individuação, para eu conseguir me tornar um ser completo. Então, quanto mais pessoas eu conhecer e puder me relacionar, melhor para o meu autoconhecimento. E eu vou, na medida do possível, falar um pouco mais a respeito de projeções, porque muitas pessoas acham que estão se relacionando com o mundo como ele realmente é e acabam estando apenas sob a fascinação de um arquétipo ou influência de um complexo, e isso acaba gerando muitos problemas, tanto a nível pessoal quanto individual. Espero que tenham gostado, sigo tomando meu café e até lá!